sejam muito bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigel, esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. Já peço para você que gosta de sociologia, que gosta de debater temas sociais, se inscreva no canal. E se de repente você está vendo esse vídeo pelo Facebook, entra lá no YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like, seu comentário, que isso é importante pra caramba pra gente que produz conteúdo aqui. No mais, pessoas, vamos ao tema de hoje. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre o ódio e sobre o discurso de ódio que está tão presente nesse momento político que a gente vive no Brasil. E o ódio é um dos afetos mais perigosos da nossa espécie, porque o ódio, via de regra, ele é sutil. As pessoas incorporam um discurso de ódio, reproduzem um discurso de ódio, sem se darem conta de que estão fazendo isso. Isso fica muito nítido quando a gente vê o discurso de ódio se espalhando por aí e muitas pessoas argumentando que não é ódio, que não conseguem perceber o discurso do ódio. É claro, você não percebe o discurso do ódio porque você já está inserido no discurso de ódio. Dito isso, pessoas, para a gente entender um pouco melhor o discurso do ódio, cabe a nós entendermos um pouquinho mais o que é o ódio. Existem várias maneiras de você definir o ódio, e o ódio é um daqueles sentimentos que não é simplesmente, assim como o amor, não é tão fácil de ser definido. De maneira filosófica, a gente poderia pensar no ódio como uma forma de afeto negativo, que se expressa, obviamente, na intolerância, na violência e, em casos extremos, na negação do outro, ou na declaração da extinção, ou na declaração de morte do outro. Ou seja, o ódio é a negação do outro, um afeto negativo em relação àquilo que é o diferente de você. Na sociologia, por exemplo, a gente pode pensar o ódio como uma espécie de emoção, talvez uma emoção passional, que foge da nossa racionalidade, talvez até mesmo um afeto primitivo, o que nos leva a uma discussão muito interessante na sociologia e na biologia, se o ódio, afinal de contas, é um sentimento primitivo do ser humano, portanto um sentimento natural, ou se o ódio é uma questão cultural que vai surgindo conforme a sociedade vai se modernizando ou se civilizando. Pois bem, a gente pode pensar o ódio dentro da história também. E na história a gente pode perceber que atitudes de ódio estão presentes ao longo de toda a nossa evolução enquanto espécie. Por isso é muito interessante a gente pensar, por exemplo, o predomínio do sapiens sobre o Neandertal, ou sobre as outras espécies de seres humanos. E aí vale a pena uma citação fantástica do professor israelense Yuval Noah Harari, autor desses dois livros que estão virando best-seller no mundo. No Brasil, Sapiens e Homo Deus, e uma passagem que ele fala que é muito significativa sobre a questão do surgimento dos sapiens e da forma como os sapiens se tornam a espécie dominante. E como os sapiens provavelmente levaram à extinção os neandertais. Ele diz o seguinte: eles eram similares demais para serem ignorados, mas diferentes demais para serem tolerados. E essa dialética entre o igual demais para ser ignorado e diferente demais para ser tolerado, a gente pode pensar a base de todo o ódio que se sente hoje e de todo o discurso de ódio que se vê hoje. Por exemplo, o negro, o racismo. Ora, o negro é igual demais para ser ignorado e diferente demais para ser tolerado. O gay ou o trans, igual demais para ser ignorado, mas diferente demais para ser tolerado. O imigrante, o quilombola, e por aí vai. Todo aquele que leva uma vida diferente, o outro, ele é igual demais para ser ignorado, porém diferente demais para ser tolerado. E diante dessa reflexão, nós chegamos a um desafio. É uma questão que é desafiadora. Se é verdade que o ódio é um sentimento primitivo, natural, por que ele se aflora tanto no berço da sociedade civilizada, ou hoje no período mais civilizado da nossa história? E é claro que não existe uma resposta fácil para isso. Os filósofos e sociólogos que estão debatendo o tema, eles chamam a atenção para a ideia do ciclo vicioso, ou seja, amar se aprende amando, mas odiar também se aprende odiando. Quem sempre presenciou o amor é alguém que vai amar. Agora, quem sempre presenciou o ódio é, de fato, alguém que está mais predisposto a odiar. Logo, chegamos à conclusão de que o ódio nasce na experiência. Ele é compartilhado nos ciclos sociais. E além do ódio, é claro, isso vai valer para qualquer tipo de afeto. Seja um afeto negativo, o ódio, ou até mesmo um afeto positivo, que é o amor. Nesse caso, o ódio não é algo que alguém possua, em contrapartida algo que
lhe falte, como pensa, por exemplo, Santo Agostinho sobre o mal. Não, a pessoa pode odiar e pode amar ao mesmo tempo. Pode odiar determinadas coisas e pode amar outras coisas. Obviamente, um sentimento não necessariamente vai anular o outro. E como toda forma de afeto, é claro, o ódio está ligado àquilo que nos toca, está ligado àquilo que nos desperta um interesse, seja positivo ou, no caso do ódio, um interesse negativo. Está ligado à paixão, ao tesão e, sobretudo, ao medo. Nada alimenta mais o discurso do ódio do que o discurso do medo. Por isso, o ódio é facilmente manipulado pelo discurso. Na base do ódio está, por exemplo, a fofoca. Se a gente pensar hoje em dia, a fake news. Por isso, o ódio é facilmente manipulado por pessoas que estão em posições privilegiadas. Por isso, o ódio possui uma estrutura vertical, de cima para baixo, ou como alguns preferem dizer, top-down. Então o ódio é alimentado pelo político. O discurso político é fantástico para fazer isso. É alimentado pelo artista, é alimentado pelo jornalista e, é claro, por que não, é alimentado pelo youtuber, de maneira top-down. Contudo, o ódio não se mantém apenas desse jeito. O ódio necessita também de uma estrutura horizontal, precisa de uma rede de pessoas simples que vão fazer esse ódio circular. Pessoas que estão predispostas a odiar. Por isso, alguns temas geram mais polêmicas e algumas fake news colam mais, porque justamente vai pegar pessoas que estão mais predispostas a odiar. Fica então a pergunta: como a gente pode vencer esse ódio? Se é que é possível vencer esse ódio? Não há uma resposta para isso. Os filósofos e sociólogos apontam para alguns caminhos. Entre eles, a ideia de que a base para vencer o ódio é o diálogo, é a reflexão e é o questionamento. Por quê? Porque o ódio se reproduz na fala fácil, num discurso que é repetido sem reflexão. Todas aquelas falas que a gente fala por falar são caminhos para o ódio. Quando você repete coisas como, por exemplo, para onde esse mundo vai dar, nunca vi tanta violência, ou bandido bom é bandido morto. Falas que são faladas sem reflexão são uma via muito pertinente para o ódio. Por isso, o caminho para acabar ou talvez minimizar o ódio seja de fato a reflexão. Acabar com o discurso falso, o discurso de goela e o discurso que é basicamente sem reflexão. Por isso, um convite para acabar com o ódio é sempre um convite para a reflexão. Vamos encerrar o vídeo com um exemplo simples. Bandido bom é bandido morto? Segundo pesquisas, a maioria dos brasileiros acreditam nessa frase. E eu acho que não. A maioria dos brasileiros não foi convidado a pensar sobre essa frase. E esse convite a questionar, a refletir, é um dos caminhos para se livrar do ódio. Pois bem, era isso que eu queria discutir com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário. E é claro, isso é uma introdução, é uma abordagem superficial para um tema complexo. Se quiser saber mais sobre isso, não tem outro jeito, a gente tem que estudar mais. Abraço a todos e valeu!